Nos mais de 120 anos entre a festa do chá de Boston e os atentados anarquistas de 1920, os Estados Unidos se tornaram uma nação industrializada. À medida que fábricas eram construídas e prosperavam, as cidades ao redor também cresciam. Os donos de fábricas e indústrias ficaram ricos e poderosos. E as pessoas que trabalhavam para eles já não eram mais as mais pobres entre os pobres. Com a industrialização dos Estados Unidos, surgiu a formação de uma nova classe média. Famílias que podiam pagar por roupas melhores, casas melhores e vidas melhores. Sistemas de trens leves, ferrovias convencionais e novas formas de transporte em ascensão, como o automóvel. Fez com que as pessoas que trabalhavam e supervisionavam fábricas, lojas e outras indústrias não fossem mais obrigadas a morar perto, nas cidades. Agora, a casa da família podia ser construída no campo ou nos subúrbios, deixando para trás a sujeira e a poluição da cidade. Mas enquanto os líderes da indústria enriqueciam e a classe média passava a viver confortavelmente, ainda havia aqueles que desejavam mais. Enquanto os primeiros rebeldes, como os homens que invadiram o porto de Boston em 1773, agiram com um propósito nobre, a liberdade do domínio opressor. Os fora da lei do final do século XIX e início do século XX eram motivados, principalmente por um sentimento de direito à riqueza, mas, mais importante ainda, ao poder. E do tipo que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. A ascensão do gangster nos Estados Unidos foi um processo em que homens buscavam lucrar com os vícios de seus semelhantes. E o que não podia ser comprado com dinheiro ou pecado era comprado com punhos, facas e balas. Junte-se a nós em nosso olhar contínuo sobre gangues, gangsters e a máfia. Aqui, coroada de luz, ela está, segurando em mãos estendidas o prazer e a saúde, com seu escudo adornado posicionado sobre a roda da boa fortuna, sugerindo alegrias não reveladas, maiores que a riqueza. À medida que as classes alta e média ganhavam mais dinheiro, também conquistavam mais tempo para o lazer. Agora que viajar de trem estava ainda mais acessível para as classes médias, começou a ascensão dos destinos de férias e das cidades de veraneio. Em 1819, o Dr. Jonathan Pitney abriu um consultório médico na ilha de Absecon, em Nova Jersey. Percebendo o clima ideal na ilha, Pitney conseguiu convencer as autoridades locais a construir uma ferrovia até a ilha para estabelecer uma estância de saúde. Mais tarde, Pitney passou a ser chamado de pai de Atlantic City pelo tesoureiro da cidade na época da Lei Seca, Enoch L. Nucky Johnson. Em 1870, o primeiro calçadão, a linha ferroviária e a estrada com pedágio para Atlantic City já haviam sido concluídos. E quando a Lei Seca entrou em vigor, Atlantic City se autodenominava o Parque de Diversões do Mundo, atendendo não apenas famílias de férias, mas também importantes líderes políticos e industriais, muitas vezes em viagens de negócios ou férias, e especificamente sem suas esposas ou famílias. Cartões postais e folhetos da época pintavam um retrato ideal de Atlantic City.
Os textos floreados e as imagens coloridas vendiam o resort como um paraíso e conseguiam mascarar bem os negócios políticos e criminosos obscuros que aconteciam por trás da fachada romantizada da cidade. Embora a lei seca e o crime organizado tenham ajudado a moldar Atlantic City, o resort em si ainda era uma cidade turística inerentemente popular e lucrativa. A indústria do vício, o álcool livremente disponível e o que era essencialmente jogo e prostituição legalizados serviam apenas como a cereja do bolo para muitos dos clientes de Atlantic City. De Atlantic City, o maior resort da América. Atlantic City é um dos lugares mais interessantes da América. Não só porque, como um resort durante o ano todo, desfruta de uma temporada praticamente interminável, mas também porque é uma cidade de importância entre os municípios do Novo Mundo. Seus edifícios públicos são bonitos. Seus interesses mercantis são numerosos. Suas escolas e outras instituições são grandes, modernas e bem administradas. O corpo de bombeiros remunerado é bem equipado. É, em todos os aspectos, um lugar muito desejável para se viver. Muitas pessoas de destaque da Filadélfia, Nova York e de outros lugares vêm residir durante todo ou parte do ano e aproveitam a vida em hotéis e chalés de Atlantic City. E enquanto outros resorts ao redor do mundo se contentaram em copiar timidamente, ela se alongou e se fortaleceu, reconstruiu e se renovou até o presente. A estrutura foi alargada na maioria dos lugares para 18 metros e se estende por 13 quilômetros ao longo da orla de Absecon, desde o canal até além da elegante Chelsea, Ventnor, Margate City e Longport. A vida, a luz e as cores que se veem neste calçadão durante as primeiras horas da noite são indescritíveis. É um desfile de moda sem fim, uma grande exibição em que todos são tanto espectadores quanto participantes. Na época da Páscoa é o desfile nacional de moda. A animação, a boa disposição transbordante, as risadas, a hilaridade contagiante dessa multidão alegre são irresistíveis. Os grandes bazares, as lojas coloridas de todas as nações, as exposições nacionais atraentes, a alegria contagiante das crianças brincando, as frotas de cadeiras de passeio, o desfile de moda perpétuo, os 1001 pequenos fragmentos da vida. E ao longo dessa linha, essa grande avenida, tudo se mistura em um belo panorama de supremo prazer e recreação. Mesmo antes da lei seca, a cidade já aproveitava os desejos de sua fonte vital, os turistas. Atlantic City permitia não só a venda de álcool aos domingos, mas também uma indústria do vício que incluía prostituição e jogos de azar. Essas atividades continuavam ilegais no estado de Nova Jersey, mas os líderes da cidade simplesmente não aplicavam as leis. Havia dinheiro demais a ser ganho através de propinas, subornos e contrabando de bebidas. Com a popularidade do resort de saúde atingindo proporções astronômicas até fora da indústria do vício, o status verdadeiramente lendário de Atlantic City foi alcançado através da criação de um centro para uma rede criminosa que fornecia bebidas alcoólicas ilegais para Filadélfia, Nova York, Boston e Chicago. O crime organizado em Atlantic City operou por quase 50 anos sob o comando de um único homem. Em 20 de janeiro de 1883, Enoch L. Nucky Johnson nasceu, filho de Smith e Virginia Johnson, em Galloway Township, Nova Jersey. Quando Nucky tinha 3 anos, seu pai, Smith Johnson, foi eleito xerife do condado de Atlantic e mudou a família para a sede do condado em Mays Landing. Desde cedo, Nucky observou seu pai usar a política para benefício próprio. De fato, Smith Johnson estabeleceu o padrão de corrupção e extorsão que Nucky usaria em sua ascensão para se tornar um dos chefes mais poderosos de sua época. Para contornar as leis eleitorais que diziam que nenhum xerife poderia se reeleger após uma nova eleição, Smith Johnson fez um acordo com um parceiro, Sam Kirby.
Por um mandato, Johnson serviria como xerife e nomearia Kirby para o cargo de subxerife. Depois, durante o mandato seguinte, Kirby serviria como xerife e Johnson serviria como delegado. Ao longo dos 20 anos seguintes, Johnson e Kirby se revezaram entre os cargos de xerife e delegado, mantendo o controle sobre o governo da cidade e do condado, além de supervisionar as operações do submundo em Atlantic City. Os dois mundos nem sempre eram mutuamente exclusivos. Em 1908, Nucky havia entrado no jogo político e nos negócios da família, por assim dizer. Ele foi nomeado vice do pai e 3 anos depois, Nucky se tornou o próprio xerife. Em 1911, enquanto Nucky era xerife, Woodrow Wilson, então governador de New Jersey, decidiu que o condado de Atlantic precisava de uma limpeza. Ele designou um juiz especial da Suprema Corte para julgar os casos e ordenou ao seu procurador-geral, Edmund Wilson, que instaurasse uma investigação do grande júri. Como resultado, o então chefe republicano Louis Conley, Nucky Johnson e muitos outros foram indiciados por várias acusações. Conley foi condenado por receber ilegalmente contratos do condado e sentenciado à prisão. Johnson, no entanto, foi indiciado apenas por remover ilegalmente livros de registro e resultados oficiais das eleições do cartório do condado. E sobre essa acusação, ele foi absolvido. Quando a campanha de reforma do governador terminou, ela apenas conseguiu remover Conley do poder e estabeleceu Nucky Johnson em seu lugar. A absolvição fortaleceu a reputação inabalável de Nucky. E em 1914, o Conselho do Condado de Atlantic elegeu Nucky para o cargo de tesoureiro do condado. E por 30 anos ele manteve esse cargo. Era bem conhecido que o escritório do tesoureiro do condado era usado apenas como quartel-general político de Johnson. Em 1916, Johnson expandiu suas atividades políticas além dos limites do seu condado. Ele coordenou a campanha de Walter E. Edge para governador. E quando Edge foi eleito, Johnson foi recompensado ao ser nomeado escrivão da Suprema Corte Estadual por um mandato de 5 anos. O período de 1920 a 1930 viu Johnson no auge de sua carreira como líder político. Durante esse período, ele não era apenas o chefe absoluto de Atlantic City e do condado de Atlantic, mas também fazia parte de um seleto grupo de líderes republicanos que controlavam os destinos do seu partido no estado. A base do poder político de Johnson se devia ao fato de que ele dominava Atlantic City. A população de 66 mil habitantes era composta quase pela metade por afro-americanos, e Johnson e sua organização republicana sempre controlaram completamente o voto negro. A força de sua organização estava nas atividades de seus capitães de distrito negros no lado norte de Atlantic City. Além disso, Atlantic City, que era principalmente um resort à beira-mar, atendendo a milhões de visitantes todos os anos, mantinha uma política liberal de oferecer todos os tipos de entretenimento para seus frequentadores. Isso necessariamente incluía casas noturnas, bebidas, jogos de azar e outros tipos de entretenimento de natureza semelhante. Mas um vasto exército de infratores da lei foi recrutado e financiado em uma escala colossal. Mas muitos dos nossos melhores cidadãos, incomodados com o que consideravam uma violação de seus direitos privados, desrespeitaram aberta e descaradamente a 18ª emenda,
que, como resultado inevitável, o respeito por todas as leis foi grandemente diminuído, mas o crime aumentou em um grau sem precedentes, eu lentamente e com relutância passei a acreditar. Revogar significa se render aos criminosos e corruptos que agora desafiam e quebram a lei. O caminho nobre para a grandeza nacional e a prosperidade duradoura não passa pela cervejaria, pela destilaria e pelo bar. A observância e a aplicação, não a revogação, devem ser o programa dos Estados Unidos para o futuro. Essas atividades, é claro, atraíram muitos personagens do submundo. E quando a necessidade exigia, Johnson sempre podia contar com um grande número de jogadores, prostitutas e outros tipos duvidosos para lançar votos ilegais suficientes para seus candidatos, complementando o voto dos negros. Além disso, Johnson, por meio de seus poderes de clientelismo, conquistou o controle de um bloco considerável de votos formado por todos os funcionários do condado e da cidade, suas famílias e amigos. É claro que, para manter uma organização política desse tipo, era necessário gastar enormes somas de dinheiro. Muito mais do que poderia ser obtido por meio de contribuições voluntárias ou das mensalidades dos membros do Clube Republicano. Johnson obrigava os funcionários da cidade e do condado a fazer doações para ajudar a manter a organização. Mas ele principalmente lubrificava as engrenagens de sua máquina com fundos obtidos por meio de corrupção em vários esquemas, como jogos de azar, contrabando de bebidas alcoólicas e prostituição. Na lei seca, Atlantic City foi dominada por bares clandestinos. E a renda ilegal de Johnson, proveniente de contrabandistas e proprietários de bares clandestinos, era enorme. Além disso, durante esse período, a corrupção em contratos de estradas, licenças de construção e obras de todos os tipos era muito significativa. Em 1935, embora Nucky tivesse muitas amantes, ele vivia abertamente com uma atriz chamada Florence Osbeck. Eles moravam em um bangalô de estuque em estilo espanhol, perto do calçadão em Atlantic City, e também mantinham uma suíte no Hotel Ritz-Carlton. O aluguel desses dois imóveis custava cerca de $5.000 por ano, ou $84.000 nos padrões atuais. Além disso, principalmente para a conveniência de Flossie, ele mantinha um apartamento em Nova York, no número 128 da Central Park South, pelo qual pagava $2.200 por ano. As despesas com roupas para ele e para a senhorita Osbeck ficavam em torno de $3.000 por ano. Nucky só comprava ternos sob medida, a $150 cada, e suas despesas com alimentação chegavam a cerca de $3.000 por ano, pois seu gosto era por lagostas, caviar e bifes. A conta anual de bebidas do Nucky era cerca de $4.000. Champanhe e conhaque de 18 anos eram as únicas bebidas que ele considerava que valiam a pena. Ele também mantinha 4 Cadillacs de 16 cilindros que ficavam em operação constantemente para a senhorita Osbeck, para ele mesmo e para entreter seus amigos e eleitores. Se a generosidade de Nucky fazia dele um herói popular, todos sabiam que qualquer pessoa, sem importar a posição social, podia procurar Johnson em momentos de necessidade para pedir ajuda. Fosse por emprego ou simplesmente por um quilo extra de carvão no inverno. Isso também o tornou um alvo de investigação federal. Johnson foi investigado várias vezes por contrabando de bebidas alcoólicas e extorsão, mas os investigadores frequentemente enfrentavam uma série de dificuldades. Um testemunho da máquina criminosa e política bem azeitada de Nucky, como documenta um relatório. Os agentes constataram que, exceto alguns empreiteiros e donos de grandes casas noturnas e cassinos já investigados pela Receita, quase nenhuma parte envolvida mantinha registros adequados. Não era possível definir a renda deles com precisão, então os agentes calcularam as dívidas fiscais usando fontes externas.
A autoridade total de Johnson durante um período de 30 anos e sua aparente imunidade a investigações anteriores haviam convencido todos em Atlantic City de que ele podia resolver tudo e qualquer coisa. Durante as investigações, agentes do Tesouro encontraram contribuintes mantendo silêncio para proteger Johnson, certos de que ele resolveria tudo para eles. Esse estado de espírito ia ainda mais longe. A corrupção do esquema de Johnson levou muitos investigados a fazer declarações falsas aos agentes. E, como ficará evidente posteriormente, até mesmo a cometer perjúrio, intimidar testemunhas, manipular jurados e, de modo geral, obstruir a justiça em processos federais, exatamente como estavam acostumados a fazer nos tribunais de Nova Jersey. No final, os investigadores conseguiram indiciar Nucky por sonegação fiscal sobre as somas impressionantes que Johnson arrecadou dos proprietários e operadores de casas de jogo e bordéis ilegais. O juiz do caso comentou: "O povo só pode agir através de líderes. E para que a nossa república funcione e a democracia seja preservada, aqueles que aspiram à liderança na vida pública para liderar o povo devem e realmente assumem certas responsabilidades além das do cidadão comum. Certamente, uma dessas responsabilidades, a mais alta e forte, é ser exemplar na questão de obedecer à lei. E, ao meu ver, este réu tinha uma responsabilidade particular, sendo talvez o principal cidadão na vida pública de sua comunidade, em ser um exemplo para aqueles que ele estava liderando. Nessa responsabilidade, ele não foi exemplar em obedecer às leis. Por outro lado, o júri concluiu, e eu acho que com razão, que ele deu a eles um exemplo de enganar e fraudar o governo, o que é, para dizer o mínimo, chocante. Em julho de 1941, Nucky Johnson foi condenado e sentenciado a 10 anos de prisão federal e multado em $20 mil. O senador estadual Frank Hap Farley sucedeu Johnson, mantendo seu comando de 1942 a 1972, exercendo seu poder como senador estadual. Enquanto Hap supervisionava o império que Nucky havia criado, seu próprio poder se limitava apenas à esfera política. Como um colunista observou, o poder de Nucky era absoluto. Mais tarde, acusações de evasão fiscal seriam novamente usadas para prender um dos gangsters mais notórios, um antigo colega e confidente de Nucky Johnson, Al Capone. Enquanto vícios como jogos de azar e prostituição eram facilmente disponibilizados por homens como Nucky Johnson, o que abastecia o público de Atlantic City com seu aparentemente interminável suprimento de álcool. Eram navios fazendo viagens diárias de ida e volta para países do Caribe e outras nações insulares próximas à costa dos Estados Unidos, como Bermudas e Bimini. O contrabando e transporte ilegal de rum eram tão lucrativos quanto negócios legítimos na lei seca. Em alguns momentos, muito mais lucrativos. O termo bootlegging, contrabando de bebidas, acredita-se que tenha se originado durante a Guerra Civil, quando soldados contrabandeavam bebidas alcoólicas e outros tipos de álcool para dentro dos acampamentos, escondidos em suas botas. O contrabando de rum começou durante a Lei Seca, quando navios vindos de Bimini abasteciam os bares clandestinos da Flórida com rum barato. Pouco lucro era obtido, pois mesmo que o rum fosse barato, os custos da viagem eram altos, incluindo o risco de captura e prisão. Logo, uísque, gin e champanhe começaram a chegar aos navios dos contrabandistas de rum. E assim começou uma rede de distribuição que se estendia até e entre grandes cidades como Nova York, Boston e Chicago, onde o lucro em cada garrafa de bebida era 10 vezes maior ou até mais. Durante a Lei Seca, as águas internacionais começavam a 3 milhas náuticas da costa dos Estados Unidos. Lá, filas de navios aguardavam seus clientes, carregados com caixas de bebidas alcoólicas ilegais, muitas delas já destinadas a sindicatos do crime.
mas o restante estava disponível por ordem de chegada para qualquer um com uma embarcação em condições de navegar e dinheiro suficiente. A Rum Row, como ficou conhecida, era a via para as organizações criminosas da costa leste obterem bebidas alcoólicas para suas operações de distribuição. Mas isso encontrou um pequeno obstáculo em 1924, quando o Congresso dos Estados Unidos estendeu o limite para 12 milhas náuticas mar adentro. Ainda assim, os contrabandistas de rum e os contrabandistas de bebidas prosperaram. E o primeiro a estabelecer essa rede foi um construtor de iates de Jacksonville, Flórida. Em 1921, William Frederick Bill McCoy era conhecido em Jacksonville, Flórida, e por toda a costa leste como um construtor de iates de alto padrão, trabalhando para clientes prestigiados como Andrew Carnegie. Seu serviço de lanchas e estaleiro havia se tornado renomado não apenas pela qualidade dos barcos que produziam, mas também pela honestidade de McCoy e sua postura justa como empresário. Abstêmio e admirador de John Hancock, da época pré-revolucionária, o pai de McCoy serviu na Marinha da União durante a Guerra Civil, ironicamente, como parte do bloqueio marítimo contra os Estados Confederados. No entanto, quando um conhecido abastado ofereceu a McCoy a chance de comandar um carregamento de bebidas alcoólicas ilegais das Bahamas por uma bela quantia diária, McCoy começou a entender que a lei seca oferecia aos marinheiros experientes uma oportunidade muito lucrativa. McCoy comprou seu primeiro navio para contrabando de rum, o Gloucester de 90 pés, um barco de pesca, de Henry L. por $10 mil. Antes mesmo de McCoy navegar para Nassau em sua primeira viagem, ele já tinha feito um acordo com outro contrabandista. 1.500 caixas de bebidas alcoólicas para Savannah a $10 por caixa. O Henry L. Marshall já tinha se pago antes mesmo de sua primeira carga oficial ser entregue. A Guarda Costeira construiu ou reformou mais de 200 navios patrulha com o objetivo de apreender e afundar barcos de contrabando de bebidas, sendo essa a maior classe de cortadores construída pela Guarda Costeira até o surgimento da Segunda Guerra Mundial. Apesar de eficazes na captura de contrabandistas, as embarcações rápidas e seus canhões de 6 libras eram eficazes, mas os navios apreendidos eram rapidamente leiloados devido ao sistema judiciário sobrecarregado. E muitas vezes eram usados novamente como barcos de contrabando apenas semanas ou até dias depois. Um dos muitos casos desanimadores que a Guarda Costeira enfrentou foi o rebocador contrabandista Underwriter, que foi apreendido 4 vezes em um ano por barcos de patrulha da Guarda Costeira. 3 vezes foi encontrado álcool a bordo. Cada vez, no entanto, o rebocador era liberado sob fiança e voltava ao seu negócio ilícito. Somando-se à dificuldade estava o alto custo da fiscalização da lei seca. Além da perda de receita tributária sobre os inúmeros caixas de bebidas alcoólicas ilegais, de acordo com uma estimativa, em 1927, o orçamento operacional do Serviço de Proibição e da Guarda Costeira ultrapassava $25 milhões. Os custos nacionais com a aplicação da lei, processos judiciais e encarceramentos chegaram à casa dos bilhões. Se a frustração e o desrespeito à lei já eram visíveis até mesmo no nível federal, o policiamento local podia ser visto como 10 vezes mais corrupta. Os xerifes locais e as forças policiais frequentemente estavam nas mãos de sindicatos do crime ou eram subornados por autoridades locais de alto escalão. Chefes como Nucky Johnson, que recebiam grandes propinas com a venda de bebidas alcoólicas ilegais e outros vícios. Os defensores da lei seca argumentavam que o álcool levava a uma vida de crime e destruía a moral e os sistemas de valores. Mas o desrespeito generalizado à lei e à ordem apresentava questões desafiadoras para pessoas de ambos os lados do debate.
Os americanos estavam melhores agora que o álcool era ilegal. Como o modo de vida deles poderia estar seguro com gangsters lucrando com o comércio ilegal e a polícia nas mãos de gangues e chefes políticos corruptos? Quais seriam as dolorosas consequências do crime organizado? O autor Raymond Chandler escreveu certa vez: "O crime não é uma doença, é um sintoma." Nunca a doença foi tão pronunciada quanto em Five Points, Manhattan, no final do século XIX e no início do século XX. O que antes era um bairro respeitável, logo se tornou vítima não apenas de tensões raciais e poluição industrial, mas também da pobreza, especificamente aquela causada pelo alcoolismo, abuso de drogas e prostituição. Os homens que se organizavam para controlar e disseminar esses vícios também lutavam ferozmente pelo território. As gangues rapidamente transformaram o bairro de classe média em uma zona de guerra assolada pelo crime. Já na década de 1840, os turistas ficavam horrorizados com as condições terríveis deixadas pelo vício e pela violência. Para onde a rua imunda nos conduz, uma espécie de praça de casas leprosas, algumas das quais só são acessíveis por escadas de madeira tortas do lado de fora. O que existe atrás dessa escadaria tortuosa? Vamos seguir em frente e mergulhar no Five Points. Este é o lugar, essas vielas estreitas que se ramificam para a direita e para a esquerda e exalam sujeira e imundície por toda parte. As vidas aqui geram os mesmos frutos que em outros lugares. Os rostos grosseiros e inchados nas portas têm semelhantes em casa e em todo o mundo. A devassidão fez com que as próprias casas envelhecessem antes do tempo. Veja como as vigas podres estão desabando e como as janelas remendadas e quebradas parecem encarar sombriamente, como olhos que foram feridos em incursões de embriaguez. Muitos desses porcos vivem aqui. Será que eles alguma vez se perguntam por que seus donos andam eretos em vez de andar de quatro e por que falam em vez de grunhir? Charles Dickens escreveu sobre sua visita à notória região de Five Points em seu diário de viagem de 1842 notas americanas para circulação geral. A área, que antes era um bairro modesto de classe média, ficava próxima ao cruzamento de 5 pontas formado pelas ruas Orange, Cross e Anthony, no centro do Lower Manhattan, em Nova York. Logo se transformou em uma favela infestada de doenças, resultado do excesso de industrialização. O Lago Collect, que ficava nas proximidades e já foi a fonte de água potável da cidade de Nova York, acabou ficando irremediavelmente contaminado por resíduos industriais. E tensões raciais entre afro-americanos libertos e descendentes de irlandeses, que mantinham presença na região desde os anos 1600. Diversas gangues criminosas operavam na região por volta da década de 1850. E, na década de 1920, a região de 5 Pontas já estava acostumada com o crime e o conflito. Os motins anti-abolicionistas de 1834 e os motins da conscrição de 1863 aconteceram no bairro sitiado, e ambos eram considerados resultado do medo das gangues irlandesas de perderem empregos para negros libertos. O motim dos Dead Rabbits, em 1857, surgiu puramente de uma guerra total entre duas gangues em Five Points, os Dead Rabbits e os Bowery Boys, que contava entre seus membros o infame Bill, o açougueiro. Quando os Dead Rabbits invadiram e saquearam a sede dos Bowery Boys, o que se seguiu foram quase 3 dias de tumultos e saques, não apenas por parte das duas facções em guerra, mas também de gangues criminosas de toda a cidade de Nova York. Quase 1000 membros de gangues tomaram as ruas, lutando corpo a corpo com armas de fogo, pedras e cacetes. Além dos criminosos, centenas de pessoas sem ligação com as gangues começaram uma onda de saques no Bowery.
Inicialmente, a região era dominada por gangues criminosas, em sua maioria de ascendência irlandesa, que disputavam o controle de atividades ilegais na área, como prostituição e jogos de azar. Mas, à medida que o fluxo de imigrantes diversificou a população da região, as gangues também se diversificaram. A Missão 5 Points e o clero que atuava na região publicaram um relato sobre as condições físicas e morais do local em 1854. Com a região já sitiada pelo crime, vício e doenças, o relato angustiante serviria apenas como um prenúncio da decadência ainda maior da região, que se tornaria uma comunidade sufocada por doenças e criminalidade. Embora a gangue 5 Points fosse conhecida por sua brutalidade nas ruas e nas batalhas contra gangues rivais, eles também foram uma das primeiras organizações criminosas a estabelecer uma rede em todo o país. Graças ao aguçado senso de negócios de Johnny Torrell, o fundador, o braço direito de Paul Kelly, que mais tarde veria seu império se expandir para Chicago, tornando-se eventualmente o líder da organização de Chicago. Outro membro da gangue 5 Points acabaria se tornando o gangster mais poderoso e influente do país. Não existe dinheiro bom ou dinheiro ruim, existe apenas dinheiro. Por trás de toda grande fortuna, há um crime. De 13 a 16 de maio de 1929, foi realizada uma conferência em Atlantic City. Seu objetivo era solidificar e avançar nos planos para a criação de um sindicato nacional do crime. O chefe do crime judeu, Meyer Lansky, havia se casado no início daquele mês, e Nucky Johnson e outros líderes do submundo convenceram Lansky de que Atlantic City seria o lugar perfeito para misturar negócios e lazer. Afinal, a cidade já fazia isso há mais de 30 anos. Representantes das máfias judaica e italiana de lugares tão distantes quanto Nova Orleans e Flórida compareceram, junto com figurões de Chicago como Al Capone e de Nova York, como Salvatore Luciano, mais conhecido como Charles Lucky Luciano. Crescendo na gangue 5 Points e depois trabalhando para o notório apostador Arnold Rothstein, Luciano aprendeu a fazer da sua vida uma dedicação ao crime, mas administrado mais como um negócio legítimo. Em vez de usar a violência para alcançar seus objetivos, Rothstein ensinou Luciano a resolver seus problemas com dinheiro e diplomacia. Quando Luciano estragou um grande negócio de drogas em 1923, Rothstein aconselhou Luciano a comprar 200 assentos caros para a luta de boxe entre Dempsey e Furbo e convidar todos os principais políticos e chefes da máfia de Nova York. O truque deu certo e Luciano restabeleceu sua reputação impecável. Diziam que Rothstein comentava: quanto mais dinheiro, mais alto ele fala. Enquanto alguns líderes mafiosos mais velhos, como Joe Mazzeria, desaprovavam fazer negócios com qualquer pessoa que não fosse de descendência italiana ou ítalo-americana, Luciano via grandes ganhos financeiros na cooperação, independentemente de família ou raça. Foram os costumes antiquados e a mente fechada de Mazzeria que levaram sua organização à Guerra de Castellamarese. Uma rivalidade brutal entre grupos de Chicago, Detroit e Nova York. Isso resultou na morte de 60 gangsters e deixou o rival de Mazzeria, Salvatore Maranzano, declarar-se o capo de tutti capi ou chefe de todos os chefes. Luciano rapidamente jurou lealdade ao seu antigo inimigo, mas logo assassinou Maranzano e assumiu a operação para si mesmo. Ele rapidamente trabalhou para acabar com o título de chefe de todos os chefes e com ideias da Conferência de Atlantic City,
Ele foi um dos fundadores da comissão, que era composta por representantes das 5 famílias de Nova York e pelo líder da organização de Chicago. Foi uma iniciativa destinada a trazer novas ideias de diplomacia e um sistema de freios e contrapesos que acabaria com disputas internas sem sentido e, mais importante, garantiria lucro para todos. Isso colocaria fim à rivalidade e, em teoria, traria harmonia ao Sindicato Nacional do Crime. Não existe chefe dos chefes, e eu recusei isso na frente de todo mundo. Se algum dia eu mudar de ideia, eu assumo o título. Isso não depende de você. Agora trabalha para mim e não quero me aposentar. Não quero mais ouvir isso, senão vou perder a paciência. Enquanto Atlantic City prosperava e crescia sob uma fachada brilhante de saúde, lazer e elegância, e graças ao enfraquecimento da proibição do álcool, cidades como Nova York e Chicago começaram a ver seus bairros mais pobres e áreas étnicas caírem sob o controle da máfia. A rede criminosa que se ramificou de Atlantic City para Filadélfia, Boston, Nova York e Chicago inaugurou um sistema quase universal de corrupção, até mesmo em alguns dos mais altos níveis de cargos políticos. As propinas e o lucro obtido com o vício e outras atividades criminosas fizeram com que as autoridades policiais e legislativas fechassem os olhos para a violência e o sofrimento pessoal. Esse foi o resultado direto da atividade da máfia, enchendo os bolsos de muitos indivíduos enquanto esvaziavam os bolsos das classes mais baixas e até mesmo da recém-formada classe média. Era um sistema que sufocava as comunidades com drogas perigosas e álcool de má qualidade, até mesmo venenoso, e contribuiu para a ruína financeira de muitas famílias, sendo um dos fatores que causaram a Grande Depressão. No entanto, mesmo enquanto os gangsters aterrorizavam as comunidades, eles também passaram a ser reverenciados como heróis populares. Esses gangsters davam ao povo o que eles queriam. E com um sistema tão à prova de falhas em funcionamento, os gangsters podiam controlar suas operações ilegais com eficiência e imunidade. Autoridades podiam ser compradas ou mortas com facilidade. E agora que as gangues dos Estados Unidos estavam organizadas, parecia não haver fim à vista. Muito depois do fim da Lei Seca, o Sindicato Nacional do Crime continuou a se alimentar e, de fato, a prosperar com os vícios do povo americano. Temos uísque, vinho, mulheres, música e caça-níqueis. Não vou negar e não vou pedir desculpas por isso. Se a maioria das pessoas não quisesse isso, não seria lucrativo e não existiria. Junte-se a nós no próximo episódio enquanto vemos homens como Nucky Johnson, Lucky Luciano e Al Capone ascenderem além dos altos escalões do poder político e financeiro, entrando no império dos gangsters e na ascensão da máfia. Obrigada por assistir. Se quiser nos ajudar a produzir mais conteúdos históricos envolventes como este, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros amantes de história. E não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história viva.